Viva e sejam bem-vindos ao segundo episódio do No Princípio Era a Bola, o novo podcast da Tribuna Expresso, onde vamos tentar esmiuçar o futebol, que é um jogo simples, e descomplicá-lo com quem sabe. Comigo estão outra vez o Tomás da Cunha e o Rui Malheiro, eu sou o Diogo Pombo e vamos já arrancar com o que se passou no Bessa. Vindo da conquista da Supertaça, o Benfica desta vez começou com um avançado verdadeiro e saiu para o intervalo a ganhar, mas foi Petar Musa logo no início da segunda parte a ser expulso. Roger Schmidt recorreu a uma linha de 3 centrais assim que o croata saiu de jogo, mas o Boa Vista impôs com 2 golos de Bozenic. Rui, começando por ti, antes e depois da expulsão, o Boa Vista teve capacidade para chegar várias vezes à área do Benfica. Porquê? Viva Diogo, viva Tomás e sobretudo dar um abraço a todos que nos acompanharam no primeiro episódio e todo o feedback que nos deram. Sobretudo dizer-te que na primeira parte a equipa do Boa Vista entrou melhor no jogo. O primeiro quarto de hora, do meu ponto de vista, o Boa Vista superiorizou-se à equipa do Benfica, que entrou muito desligada na partida. A partir do quarto de hora e sobretudo com os 3 jogadores da equipa do Boa Vista, os 3 médios centro amarelados, o Benfica já teve mais capacidade para se soltar do ponto de vista ofensivo. Mas indiretamente à tua pergunta, e agora passando obviamente para a segunda parte, eu creio que o Benfica, com a expulsão do Musa, ficou, do meu ponto de vista, prejudicado com a opção do Roger Schmidt. Eu creio que o Benfica não beneficiou nada em defender num 5-3-1, creio que a colocação do terceiro central passava para o Benfica, pelo Benfica não sofrer mais nenhum golo e depois em contra-ataque procurar chegar ao 2-0, mas a equipa do meu ponto de vista nunca se sentiu confortável, foi uma equipa que se sentiu desconfortável a jogar com 5 atrás e sobretudo pareceu-me que do ponto de vista ofensivo ficou ainda mais dependente da capacidade para atacar espaços vazios. Quando o esteve, e a verdade é que o esteve, conseguiu chegar 2 vezes com perigo a situações de finalização, mas a verdade é que nunca estancou o perigo que a equipa do Boa Vista foi criando do ponto de vista ofensivo. Perigo esse que na segunda parte passou a acontecer mais a partir do momento em que o Boa Vista assumiu o 4-4-2, com o De Santis a juntar-se ao Bozenic, e sobretudo aquilo que me parece é que Vlaco Dimos está claramente ligado ao lance do 2-2, é uma péssima saída que depois está na origem da grande penalidade do António Silva, e depois na questão do 3-2 é um Benfica completamente desequilibrado, mas há um ponto que me parece crucial na situação do 3-2, que é um duelo entre o Baio e o Pedro Malheiro e a forma contundente como o Pedro Malheiro entra e consegue ganhar o duelo, e depois a capacidade que o De Santis teve para ler o jogo. Era uma situação em que o Boa Vista estava 3-2, mas sobretudo o De Santis foi inteligente a meter a bola no espaço para o Bozenic atacar esse espaço e conseguir chegar de forma confortável à zona de finalização. Do meu ponto de vista, também aí Vlaco Dimos podia ter encurtado mais a capacidade para o Bozenic definir de forma limpa. Eu creio que ficou muito preso aos postes e depois quando saiu já era tarde. Com as falhas que o Rui apontou ao Vlaco Dimos, Tomás, achas que este será um jogo para Trubin em breve se chegar à frente na baliza do Benfica? Antes de mais, olá a todos, em particular a vocês dois, e um agradecimento especial também, juntando-me ao Rui, a todos os que ouviram e sobretudo a quem também nos partilhou aquilo que sentiu ao ouvir o primeiro podcast. Quanto ao jogo, se olharmos ao rendimento de Vlaco Dimos e à performance nesses 2 lances em concreto, o segundo e o terceiro golo do Boa Vista, claramente haveria aqui uma porta de entrada para Trubin, mas não creio que dependa só deste jogo, ou seja, Trubin pode não estar preparado na perspectiva de Roger Schmidt para ser já o titular do Benfica, portanto tenho algumas dúvidas. Menos dúvidas em relação a Artur Cabral, que em princípio terá a porta aberta do 11 com a expulsão de Musa. Quanto ao jogo, creio que a primeira parte do Benfica já não foi nada feliz em termos de pressão alta e em termos de proteção na transição defensiva. Aliás, os laterais voltaram a sofrer bastante e penso que é por aí também que o Benfica tem encontrado muitos problemas. Jurasek tem várias limitações, mas Bá também não está a fazer um início de época famoso, já tinha sofrido no jogo anterior, portanto é um problema para Roger Schmidt resolver. Depois, claro, com a inferioridade numérica, o Benfica precisou de treinador e não estou 100% de acordo em termos ofensivos. Defensivamente, claramente o Benfica não esteve confortável, mas se olharmos ao todo do jogo, penso que os melhores 15 minutos do Benfica em termos atacantes até estiveram ali naquele período em que Roger Schmidt mexeu. Rafa agigantou-se, em termos de liderança até, e por exemplo no lance que dá a vantagem ao Benfica, o 2-1, é um movimento de recuo e depois o lançamento em profundidade de Jurasek que cria a oportunidade para o Benfica chegar ao golo, ou seja, soltando os laterais e tendo Rafa naquele papel de avançado móvel. Claro que não era o mais fácil e o mais óbvio tirar Di Maria, mas também ficam algumas dúvidas sobre a capacidade do argentino fazer 90 minutos e num jogo que estava bastante competitivo, bastante intenso, portanto se calhar mais tarde ou mais cedo iria sair Di Maria. O Boa Vista... Eu diria que inicialmente teria optado por um 4-3-2, ou seja, manteria o Di Maria e o Rafa abertos na frente, o que colocaria dificuldades e
permanentemente a linha do Boa Vista com 4 unidades, não creio que a desfizesse, e era um bocado por aí que eu estava a pensar do ponto de vista ofensivo o Benfica ainda conseguir criar mais problemas ao Boa Vista, mas estou completamente de acordo com a tua análise. Os 15 minutos mais perigosos do Benfica em termos ofensivos foram após a expulsão e após o 1-1. E mesmo se analisarmos defensivamente, os 2 golos que permitem a vitória do Boa Vista são lances muito concretos. O primeiro de jogo direto, em que depois há uma atrapalhação com vários erros individuais na grande área do Benfica, ou seja, não é uma questão propriamente de coletivo, digamos, num todo, em termos táticos. E o golo da vitória, o 3-2, é um erro de Bá no meio campo e depois a tal incapacidade de Vlaco Dimos fazer um pouco melhor naquela situação de 1 contra 1. Portanto, não creio que Roger Schmidt tenha sido responsável por esta derrota, muito longe disso. Houve também alguma infelicidade em momentos-chave, por exemplo, com as bolas à trave. Agora, aquilo que parece claro é que o Benfica está muito longe de ter equipa definida, quer com certas individualidades, na lateral esquerda, no meio-campo. O próprio Auschwitz fez um jogo muito abaixo daquilo que seria exigível a um jogador com a importância que tem na equipa, e depois Roger Schmidt tem andado um pouco atrás do prejuízo. Aconteceu na Supertaça, o Benfica venceu pela forma como o treinador mexeu e não por aquilo que fez inicialmente, e neste jogo a primeira parte voltou a ser pouco convincente. Acho que ainda não encontrou a equipa, o treinador do Benfica. Também estou completamente de acordo, creio que é um Benfica que ainda está muito imberbe, se quiseres, em termos e sobretudo comparando com o ano passado, em que o Benfica nesta altura já surgia com muitas certezas, e neste momento é um Benfica com bastantes dúvidas, e fortaleço aqui uma opinião do Tomás em relação ao próximo jogo. Eu creio que o Arthur Cabral vai ser lançado como avançado titular do Benfica, porque basta olharmos para a situação do jogo diante do Boa Vista, em que Tenksete estava no banco e depois nunca acabou por ser opção, nem depois do Boa Vista ter feito o 2-2. É claramente um avançado que não dá mínimas garantias no imediato a neste momento nenhumas. No lado do Boa Vista, vale a pena destacar, mais do que Bozenic até, Seba Pérez, que é um dos médios com mais classe da Liga Portuguesa, essencial na forma como o Boa Vista quer ligar o jogo desde trás, à frente da defesa. Aliás, é um médio que chegou a ser associado aos grandes clubes da Europa, Barcelona, Arsenal, foi campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional, depois aquela passagem pelo Boca Juniors é que não foi muito feliz, mas ainda bem que veio parar a Portugal. E deixo só também uma opinião sobre o Boa Vista, e porque creio que é algo que eu já tenho falado ao longo dos anos, mas creio que sai cada vez mais reforçado. O Petit não é o treinador com a imagem que se pretende vender, se quiseres, até uma imagem do meu ponto de vista oposta. É um treinador capaz de arriscar, independentemente da equipa ser agressiva do ponto de vista defensivo, é agressiva do ponto de vista defensivo, mas também é agressiva positivamente do ponto de vista defensivo e positivamente do ponto de vista ofensivo. E chama a atenção sobretudo para um pormenor que foi um detalhe muito interessante da primeira parte, foi o Makutá ter jogado mais subido em relação aos outros 2 médios, de forma a condicionar a distribuição do Kokshu. E a verdade é que o Kokshu raramente se sentiu confortável na primeira parte para fazer a distribuição de jogo de forma fluida, mas também do meu ponto de vista, e o Kokshu foi inteiramente sincero na parte final do jogo, no pós-jogo, quando falou com a imprensa, a dizer que ainda é um jogador que está a dar os seus primeiros passos no futebol português e a adaptar-se a uma nova realidade competitiva. E isso sente-se porque há claramente uma diferença, mesmo que para muitos neste momento a Eredivisie seja um campeonato que está à frente do campeonato português, do meu ponto de vista em termos táticos está a uma larga distância por baixo, ou seja, o campeonato português é muito mais exigente do ponto de vista tático e também tem muito menos espaços para poder prescrutar. Tomás, muito rapidamente para fecharmos este jogo, será que é desta que o Petit deixa de ter aquele rótulo de treinador que joga na retranca e é muito defensivo? Acho que não, essa imagem é muito difícil de descolar. A partir do momento em que já existe, não é um jogo ou 2 que vai permitir que o Petit dê a volta por cima a essa situação. Agora, para quem vê o Boa Vista jogar ao longo do campeonato, não só com os grandes, claro que ver um jogo ou outro isoladamente pode dar uma ideia errada, além daquilo que era como jogador, que muitas vezes as pessoas depois transportam para aquilo que é enquanto treinador, e isso nem sempre corresponde. Agora, só para terminar com este dado, o Boa Vista foi a equipa que marcou mais golos fora dos 4 grandes na época passada, e isto também diz muito sobre a forma como o Petit é ambicioso e tem uma equipa ofensiva. Passemos então ao Moreirense Porto, onde com João Mário finalmente recuperado, os serviços de PP como lateral direito foram dispensados, entre aspas, no Porto. O brasileiro avançou no campo e empurrou também Otávio para deambular mais no nervo do jogo, assumindo-se naquele papel de lançador nas costas de Taremi. O Porto começou com apenas um avançado, mas deu-se mal, e só quando já tinha Tony Martínez em campo é que arranjou soluções para superar o bloco baixo do Moreirense. Tomás e Rui, qual será a melhor versão do Porto? Com Otávio atrás de um só avançado ou com um 9 a fazer companhia a Taremi?
Penso que Taremi, se quisermos, é mais segundo avançado do que propriamente o avançado de referência. Sobretudo quando o Porto enfrenta estas equipas que claramente cedem a iniciativa e defendem muito atrás no campo. Taremi não está confortável. Aliás, na primeira parte poucas vezes tocou na bola, ainda falhou lá uma oportunidade, mas poucas vezes participou no jogo. E além de não estar propriamente muito à vontade, se calhar muito focado neste início de época, Otávio e Taremi são jogadores preponderantes e que faziam a diferença a favor do Porto e que neste início de época não estão a destacar-se e por isso a equipa também sofre, mas em termos de encaixe tático, claramente com a entrada de Tony Martínez, o Porto cresceu, tendo uma referência para uma bola mais direta, para segurar os centrais, para atacar a finalização e libertando um pouco Taremi. Creio que Conceição / Vítor Bruno acabaram por ajudar a equipa ao longo da segunda parte, não tanto naquela mexida inicial, a menos que João Mário tenha tido problemas físicos realmente, porque PP depois acaba por ficar ligado ao golo do Moreirense, mas depois a meio da segunda parte o Porto foi melhorando a nível de ligação desde trás, com Eustáquio a baixar uns metros para pegar no jogo, com a entrada também de Romário Baró e de Nico Gonzalez para o meio campo. Penso que inevitavelmente Conceição vai ter de dar entrada a Nico Gonzalez, porque Baró, infelizmente para ele, voltou a lesionar-se e não parece ser coisa pouca. Portanto, o meio campo do Porto tem de ser reajustado, porque os dois centrais não têm capacidade de construção e isso exige que no meio campo, à frente da defesa, haja alguém que possa pensar o jogo e facilitar o passe. Depois no ataque, não é por acaso que a melhor fase de Taremi, em termos absolutos, veio com Evanilson, mais no papel de referência número 9. Portanto, ou Tony Martínez tem realmente esse protagonismo inicial, ou então Fran Navarro é desde já a aposta. Portanto, acho que os dois espanhóis, Fran Navarro e Nico Gonzalez, vão entrar mais cedo do que tarde nesta equipa azul e branca. Eu creio que eu estou de acordo com o Tomás. Eu creio que o Taremi é claramente segundo avançado e na sua versão como avançado centro sente-se mais confortável quando tem um elemento como PP nas suas costas. Parece-me ter sido o melhor momento que o Taremi teve como 9 foi com o PP a jogar como segundo avançado e até do ponto de vista inicial até cheguei a pensar que pudesse ser essa a opção de Sérgio Conceição para o jogo diante do Moreirense. De resto, concordo com o Tomás, creio que neste momento abre-se claramente espaço porque o Taremi não está bem e mesmo o Otávio também não está muito bem, ou seja, o Otávio não está tão reativo à perda como costuma ser, não está tão agressivo e sobretudo com bola. Ontem o Futebol Clube do Porto sentiu muita necessidade que o Otávio baixasse demasiado no terreno e isso sobretudo na primeira parte tirou criatividade e imprevisibilidade à equipa do Futebol Clube do Porto para chegar com qualidade das zonas de finalização, o que aconteceu muito pouco durante a primeira parte, em que foi extremamente dependente do jogo exterior, particularmente do corredor direito, já que no corredor esquerdo teve mais dificuldades para criar desequilíbrios. Depois dizer-te que a equipa do Moreirense teve uma atitude bastante interessante, é certo que não pressionou os defesas centrais, o Tomás tocou num ponto essencial. Fábio Cardoso e Marcano tiveram muita bola, mas foram muito incapazes de conseguir encontrar espaço dentro do bloco adversário e isso favoreceu a forma como a equipa do Moreirense estava a defender e depois é certo que o Moreirense conseguiu chegar à vantagem e é um lance muito interessante porque é uma perda de bola do Wendel, um passe interior equivocado do lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto em pleno meio campo ofensivo e a equipa do Moreirense tem capacidade para partir de uma situação de contra-ataque para uma situação de ataque posicional, porque o golo já surge numa situação de ataque posicional, com uma ótima combinação entre o Cody Sang e o Alanzinho, que agora quer ser tratado por Alan, que depois buscou o segundo poste, onde apareceu o Frimpong a impor-se ao PP e cá está as tais dificuldades do ponto de vista defensivo do PP. Em termos de proteção do corredor central, da defesa do jogo interior, mas depois aquilo que acrescenta do ponto de vista ofensivo, também como lateral direito, que acabou por ser decisivo do meu ponto de vista para a reviravolta. Na reviravolta do Futebol Clube do Porto, o Tomás tocou num nome que me parece muito importante e que foi esquecido por causa da lesão, que é o do Romário Baró. Romário Baró tem um papel muito importante no primeiro golo do Futebol Clube do Porto, na forma como procura a área, e depois há um toque fantástico do Fábio Cardoso que permite ao Tony Martínez chegar ao 1-1 e depois no 2-1 cá está o poder do jogo exterior do Futebol Clube do Porto. Uma virada de jogo muito interessante do Eustáquio. Por acaso havia dúvidas se tinha sido o Eustáquio ou o Nico Gonzalez, mas eu já tive a oportunidade de rever o jogo e foi o Eustáquio que faz a variação de corredor, a triangulação entre PP, Otávio e obviamente PP, e depois o Frimpong a tentar fazer o corte sobre o PP, a permitir ao Wendel, que surgiu no espaço interior, a fazer o remate para a zona de finalização. Depois também só juntar este dado. Muitas vezes o Futebol Clube do Porto
como é habitual, desdobrou-se em 3-2-5 e 2-3-5 do ponto de vista ofensivo, e se à direita foi João Mário numa primeira fase e na segunda parte foi PP a dar a largura no corredor direito, no corredor esquerdo várias variações. Às vezes o Wendel a dar essa largura, mas principalmente Galeno nesse papel, à semelhança do que já vinha a acontecer na temporada passada, com o Wendel a surgir mais vezes no espaço interior. No Sporting Vizela, o grandaião Victor Gyökeres marcou 2 golos, mas a equipa de Ruben Amorim sofreu atrás e Alvalade teve uma daquelas noites de coração na boca e a relia até ao fim. Tomás, o que se passou com a outrora tão elogiada organização defensiva do Sporting com o Ruben Amorim? É aquilo que mais deve preocupar claramente Ruben Amorim. Penso que, além das questões coletivas, há também um crescimento individual que pode ser feito. Por exemplo, Adan não foi um tema muito discutido ao longo do defeso, mas fica a dúvida se está preparado para ser o guarda-redes de garantias do Sporting. Depois a chegada de Ullmann. E até te pergunto, Tomás, se não achas que o Frank Israel está no melhor momento daquilo que vimos da pré-temporada? Creio que se tivesse alguma continuidade podia ser um guarda-redes se calhar superior ao Adan ao longo da temporada, mas não parece haver grandes dúvidas, pelo menos aparentemente na cabeça de Ruben Amorim. E a tocar no reforço do Sporting, Ullmann para o meio campo pode dar ali um equilíbrio diferente em termos de proteção do espaço entre linhas à frente da defesa. Isso foi visível no primeiro gol do Vizela. O segundo nasce uma perda de bola em que Coates fez um passe um pouco arriscado e à queima até diria para Afonso Moreira, e depois o Sporting facilitou na recuperação defensiva. Por isso creio que na baliza também com Coates em certos momentos já o vimos fazer grandes exibições, mas por vezes já denota limitações que noutras alturas não existiram de forma tão clara. Por isso penso que o Ullmann é essencial para que o Sporting possa defender mais vezes no meio campo ofensivo, recuperar mais bolas, tendo um tampão à frente da defesa, e já agora é um reforço que casa muito bem com aquilo que tem sido o Sporting de Ruben Amorim, mais na linha, se quisermos, de Palhinha, de Ugarte, pode libertar Maurita para outras funções, também fazendo Pote crescer no ataque, e isso abre a tal variedade de possibilidades para Ruben Amorim. Tem muita gente para o ataque neste momento. Agora, claramente o Sporting não fez uma exibição conseguida. Depois dos 20-25 minutos a equipa retraiu-se, nunca conseguiu ser totalmente dominadora, e a segunda parte foi mesmo pouco convincente, com uma exceção, Gyökeres. Foi claramente superior ao jogo, quer pelos 2 golos, que são muito bem trabalhados do ponto de vista individual, e o primeiro até prova que é um jogador forte a responder a cruzamentos pelo chão, não tanto pelo ar, trabalha bem a finalização com os 2 pés, mas movimentos em profundidade, muitas vezes também funcionar como pivô de costas para a baliza e a jogar ao primeiro toque. Agora, não foi bem acompanhado. Pedro Gonçalves não fez um grande jogo, Trincão e Edwards muito apagados, Jenny Catamo e Afonso Moreira não aproveitaram propriamente a oportunidade. Portanto foi um Sporting com muita gente abaixo daquilo que poderia e deveria valer. Paulinho, e já tínhamos tocado também nesse aspecto, pode ter aqui uma libertação, um papel diferente, muitas vezes com uma opção de banco, talvez venha a marcar mais golos destes em alturas importantes. Concordo contigo, eu acho que o Paulinho vai ser o principal beneficiado da aquisição do Gyökeres. Pode parecer um contrassenso, já que perde a titularidade, mas creio que pode ser muito complementar em várias circunstâncias e aproveitar o espaço que o Gyökeres também lhe vai proporcionar. Destacar-te um jogador que eu creio que o Tomás estará de acordo comigo, que é o Daniel Bragança. Há um Sporting que foi tremendamente forte do ponto de vista ofensivo nos primeiros 30-35 minutos, que é o período que coincide com a lesão, que é um choque aéreo com o Nuno Moreira, em que o Daniel Bragança depois sentiu muita dificuldade em reentrar no jogo e acabou por ser substituído ao intervalo. Eu creio que os 35 primeiros minutos do Sporting são muito interessantes do ponto de vista ofensivo, a criar com muita facilidade espaços dentro do bloco e fora do bloco do Vizela, que podiam ter proporcionado, se houvesse mais criatividade e mais imprevisibilidade, e aí estou de acordo com o Tomás, porque quer os laterais alas, quer os avançados interiores estiveram muito presos em termos de ideias, mas a verdade é que o Sporting conseguiu encontrar verdadeiras crateras dentro da organização defensiva do Vizela, tanto por dentro como por fora. Com a lesão do Daniel Bragança, eu creio que o Sporting não conseguiu ter o jogo de domínio e controle que pretendia para a segunda parte, porque Pote tem características completamente diferentes, é um 8 que quase que surge muitas vezes como mais um avançado interior, muito mais do que um médio centro ofensivo, e aí reforça a ideia do Tomás, o Ullmann vai ser um elemento muito importante para o Sporting, porque vai permitir em várias circunstâncias, eu creio que ele vai acabar por ser titular obviamente, face ao investimento que o Sporting fez na sua aquisição, mas
mas vai permitir que haja Yulman com a Morita no meio campo, em algumas circunstâncias Yulman com Daniel Bragança, noutras Morita com Daniel Bragança, e eu creio que essa versão para o meio campo do Sporting, para ser mais equilibrado do ponto de vista defensivo e não estar tão exposto do ponto de vista defensivo como tem estado, e também para ser mais consistente do ponto de vista ofensivo, pode ser muito importante para um salto qualitativo do Sporting. Uma última nota sobre o Sporting, deixar-te aqui uma impressão que fiquei da segunda parte, foi a tentativa cada vez mais normal do Ruben Amorim procurar defender num 4-4-2, ou seja, Diomandé numa fase inicial fez de defesa direito e o Katame fez de médio direito, portanto uma linha de 4 com o Mateus Reis a fazer defesa esquerdo. Depois das substituições o Afonso Moreira passou a ser mais o médio esquerdo e aí já era o lateral do lado oposto, o Isgaio, que fazia de defesa direito, e creio que o Sporting em alguns momentos também teve algumas dificuldades com essa apreensão do 4-4-2 em momento defensivo, o que também permitiu o crescimento da formação do Vizela, que começou a ganhar sobretudo a capacidade para furar no corredor central, e aí destacar o papel do Samu e do Diogo Nascimento, que foram jogadores muito importantes porque nunca abdicam de ter bola, e os apoios que foram conferidos principalmente pelo Nuno Moreira, que me pareceu num patamar superior ao Kiko Bondoso, que para mim tem muito mais dificuldades a jogar a partir do corredor direito do que a partir do corredor esquerdo, como estávamos habituados a vê-lo em épocas anteriores. Vamos ao Braga-Famalicão, onde no jogo inaugural do campeonato os minhotos foram do céu da exibição contra o Baxter Topola nas eliminatórias da Champions para um trambolhão de uma derrota em casa contra o Famalicão. Na primeira parte, com o André Horta a funcionar quase como um número 10, a equipa de Artur Jorge até parecia bem e mandou-na no jogo. Tomás, o que é que aconteceu depois disso? É um jogo com algumas semelhanças ao Sporting Vizela, mas com um desfecho diferente. Também porque há um potencial ofensivo interessantíssimo no Famalicão, já lá vamos. De facto, o Braga manteve uma linha de continuidade em relação ao que tinha feito no jogo da Champions, e a meia hora inicial é muito forte. O Braga podia ter o jogo fechado naquela meia hora, com Bruma outra vez em destaque a partir da esquerda, com muita alternância, muita flexibilidade nesse corredor, muitas vezes o médio a abrir, Borja a desmarcar-se ora por dentro, ora por fora, para alternar Certíssimo. com Bruma. Voltou a ser o lado mais explorado em termos de construção e criação por parte do Braga. Ricardo Horta voltou a não estar demasiado confortável como a médio que joga no lado oposto ao privilegiado na construção, e muitas vezes sem tantas opções de aparecer a finalizar. Marcou um belo golo, embora Luís Júnior não tenha ficado se calhar muito bem na fotografia, mas ainda assim um belo golo de Ricardo Horta. Mas creio que Bruma voltou a destacar-se, é em termos de criação e desequilíbrio individual o jogador mais do Sporting de Braga para crescer na temporada e para se afirmar de facto como uma das figuras da Liga. Depois o Famalicão foi crescendo no jogo com o passar dos minutos, e há realmente um lance, um momento aliás, que podemos considerar quase um momento da jornada, que é o minuto 54, quando João Pedro Sousa faz aquela dupla substituição, lançando os dois autores dos golos, Afonso Rodrigues e depois também o Oscar Aranda, e vale a pena acompanhar estes dois. Já conhecíamos Zaidu Yusuf da época passada, voltou a ter momentos de muita qualidade no meio campo em termos de saída de pressão e ligação com o passe, mas foram realmente estes dois extremos que mudaram o jogo a favor do Famalicão. Ivan Raime não está para jogar, mas o Famalicão já tem aqui um potencial substituto, não sendo um jogador tão parecido quanto isso, mas ainda assim sendo um desequilibrador, quer quando recebe em espaço interior, quer quando parte de fora para dentro, e aliás deixou João Mendes completamente batido no lance que dá a vitória. Mas mais uma vez, além da ideia interessante promovida por João Pedro Sousa, destaca-se a capacidade do Famalicão de atrair talento e agora também de formar talento, porque estamos a falar do campeão nacional de júniores. E reforça-se a nossa ideia do Famalicão ser candidato ao 5º lugar juntamente com o Vitória Sport Clube. Nós tínhamos colocado no nosso episódio 0 os dois como potenciais 5º classificados, ainda que o Famalicão estávamos à espera da chegada de reforço, e a verdade é que o Aranda acabou por chegar na terça-feira passada, faz exatamente hoje uma semana. Destacar-te sobre tudo isso, a primeira meia hora do Sporting Braga é muito interessante. Creio que houve um pormenor em termos de desdobramento ofensivo do Sporting de Braga que o Tomás estava a falar há pouco, variação entre o 3-2-5 e o 2-3-5, com os três médios interiores a surgirem aí nesse espaço no 2-3-5, mas sobretudo no 3-2-5 muita mobilidade no quarteto de apoio ao Abel Ruiz, e sobretudo para procurar que o Ricardo Horta seja mais confortável no jogo. Houve situações em que o Vítor Gomes deu, como é habitual, largura à direita, o André Horta saltou uma linha e jogava como avançado interior direito, para o Ricardo Horta passar para avançado interior esquerdo e o Bruma dar largura à esquerda. Com isso o Borja ficava como terceiro elemento da defesa.
creio que isso poderá ser trabalhado e poderá trazer benefícios ao Sporting de Braga, sobretudo porque vai juntar Bruma e Ricardo Horta num espaço curto, que eu creio que pode ser muito desequilibrador. E ainda falta ver Rony Lopes. Rony Lopes pode ser o tal médio pela direita e liberta Ricardo Horta. Exatamente. Sim. Exatamente, e esse ponto parece-me interessantíssimo e talvez possamos vê-lo diante do Baixa Topola. Iremos ver, talvez não de início, mas provavelmente no decurso do jogo, porque também me parece que pode estar na altura do Rony Lopes ter a sua primeira oportunidade. Depois, em termos do Famalicão, o minuto 54 é absolutamente chave. A entrada dos dois jogadores, do Afonso Rodrigues para o corredor direito e do Óscar Aranda para o corredor esquerdo, mexeram claramente com o jogo, e a partir daí notou-se sobretudo um Sporting de Braga a querer controlar o jogo com o seu meio campo, e não deixa de ser curioso, quando robustece a zona intermediária, um minuto depois a equipa do Sporting de Braga sofre 1-1 com um grande golo do Afonso Rodrigues, que do meu ponto de vista tinha sido talvez o melhor jogador da Liga Revelação o ano passado, e a ter aqui uma oportunidade interessante. E depois não deixa de ser curioso que na altura em que chega ao 2-1, a equipa do Famalicão já estava a defender com uma linha de 5, com o Afonso Rodrigues muito bem, e ele é um elemento claramente de características defensivas, a fechar o corredor direito de forma muito inteligente e a não permitir que o Sporting de Braga chegasse com qualidade da zona de finalização, e depois vem ao de cima o talento individual do Óscar Aranda, que é um jogador que por acaso eu tive já a oportunidade, já o conheço há algum tempo, e até posso-vos dizer que ele o ano passado esteve perto de chegar a um clube português, depois acabou por não ser acertada a transferência no verão passado, mas é um jogador que, do meu ponto de vista, pode vir a ser um dos grandes protagonistas do Famalicão, e muito provavelmente para os nossos amigos que gostam de jogar nas ligas de fantasia, creio que será um reforço de peso. Mesmo que Ivan Reimer parta, o Famalicão já tem ali alguma segurança para o corredor esquerdo. Deixa-me só juntar... Como disseste muito bem, mais dois nomes, muito rapidamente. Claro que sim. Também do lado esquerdo, Otávio, central brasileiro, que já tinha dado umas vistas no final da época passada e que foi adquirido em definitivo ao Flamengo, e Francisco Moura. O Famalicão vendeu, penetra. Não sei se Francisco Moura não será o próximo a dar um salto qualitativo e com isso também a valorizar-se no mercado. Fez um grande jogo. E não sei se concordas, eu por acaso ia tocar nesse ponto, era um dos dois pontos que eu ia tocar a seguir, é que Francisco Moura parece que nesta altura estaria pronto para ser o lateral esquerdo titular do Sporting de Braga, recordando que ele saiu do Sporting de Braga vendido ou transferido para o Famalicão, e sobretudo destacar um aspecto que tu já tinhas tocado. O Óscar Aranda não é um jogador similar ao Ivan Jaime, apesar de partirem da mesma posição, o Ivan é um jogador com muito mais características de 10, enquanto o Aranda é um jogador mais ala, mais extremo, que busca muito bem, exatamente, e vertical se quisermos, busca muito bem zonas de finalização dentro da área, mas também de fora da área, e vai ser claramente uma mais-valia, sem dúvida. E deixar também só uma nota muito breve sobre o Famalicão. Vamos ver quando é que Puma Rodrigues regressa à equipa, porque vai ser mais uma mais-valia do ponto de vista ofensivo para a formação famalicense. E vamos agora fazer a nossa revienga, que reservamos sempre para destacarmos algo no futebol nacional fora dos quatro grandes. Neste caso será o Arouca Estoril, que além de ter sido o jogo com mais golos da jornada, ficou 4-3. Vimos os anfitriões a terem gente como Rafa Mujica e Cristo Hugo Gonzalez a serem lançados por David Simão, e os visitantes a chegarem lá e a quererem impor-se pelo talento dos canhotos Jordan Alsgrove e Rafik Guitane. Tomás, o que é que há a dizer sobre este grande jogo? Muito bem jogado, de facto interessantíssimo o jogo. E com o lado da emoção também a acompanhar. É curioso porque o Estoril, tendo feito um jogo interessantíssimo em termos de dinâmica ofensiva, foi traído pela defesa, e isto pode ser se calhar um problema ao longo da temporada. É preciso que o Estoril tenha também algum controle defensivo para somar pontos e não se ficar apenas pela qualidade exibicional, para fazer uma época bem melhor do que a anterior. Álvaro Pacheco tem um processo de jogo muito semelhante àquilo que já vimos no Vizela, com 3 médios, mas depois um aproveitamento do jogo exterior, claramente, e foi por aí que o Estoril criou mais desequilíbrios. No lado direito vimos Olsgrove a lateralizar para usar o pé esquerdo e confirmando as sensações positivas que já tinha deixado ao serviço do Paços de Ferreira. Rafik Guitane, que é um jogador muito criativo e forte na condução de bola, também para usar o pé esquerdo a partir da direita, e muitas vezes João Marques a romper nessa zona. João Marques é também um nome a seguir nesta equipa do Estoril. Aliás, marcou um golaço, e houve vários golaços nesta partida. Do lado do Arouca, já agora falta-me juntar a Volney, que é um central de origem, mas jogando como lateral baixo, juntou-se muitas vezes ao ataque desde trás, claro, não tanto para desequilibrar em 1 contra 1, nada disso, mas para procurar um passe que desequilibra, o cruzamento, e meteu uma assistência muito bem conseguida também. Está na origem de 2 golos. Exatamente, para um dos golos do Estoril. No lado oposto, a mesma coisa, extremo de pé trocado, Tiago Araújo com um comboio para explorar o corredor, e depois Cassiano como referência no corredor central. Agora não é um Estoril de muitas garantias defensivas,
e de facto o Arouca, tendo esta dupla na frente, arrisca-se mais uma vez a andar no top 10 de forma, diria, relativamente tranquila. Vamos ver se confirma. Cristo Gonzalez, e sobretudo se consegue segurar o Rafa Morrica até ao final do mercado. Pode ser um jogador cobiçado. Vamos ver se fica ou se sai, mas é um jogador muito forte no ataque ao espaço e também com facilidade de remate na zona frontal. Cristo Gonzalez, além desses movimentos, também consegue associar, segurar bola em apoio, é um avançado forte e que prometia muito quando apareceu no Real Madrid. Portanto, aliás, chegou a jogar mesmo no Real Madrid, só para percebermos a dimensão que tinha na altura. A dimensão do jogador. E depois Daniel Ramos está a trabalhar no 4-4-2 em cima dos avançados e com Sila e Jason a protegerem-se bem em termos de zona interior no 4-4-2 para que a equipa não fique muito exposta no corredor central. Sila mete-se facilmente por dentro. Jason é um jogador que alterna entre a faixa e o espaço interior e é outro reforço que também pode dar claramente um salto à qualidade do jogo do Arouca, porque tem muito andamento de futebol espanhol e é um jogador versátil, pode jogar como lateral, pode jogar mais à frente, pode jogar mais por dentro ou mais por fora. Penso que será uma mais-valia para Daniel Ramos. E destacar, porque o Tomás já tocou nos pontos essenciais do jogo, a forma como o Arouca conseguiu responder jogando com 10 unidades. O Daniel Ramos inicialmente reorganizou a equipa num 4-4-1, mas percebendo os problemas que estava a ter através da largura, tal como o Tomás disse, o Estoril privilegiava a largura para chegar às zonas de finalização, recompôs a equipa no 5-3-1, curiosamente primeiro baixando o Jason para o papel de lateral direito, mas depois constituindo mesmo uma linha com 3 centrais e devolvendo o Esgaio à direita, e sobretudo o papel que os treinadores tiveram também a partir do banco, porque Alejandro Marqués saiu do banco para fazer o golo do Estoril, e os golos, por exemplo, do Arouca, sobretudo o golo decisivo, acaba por ser o Everton a conseguir criar desequilíbrio na esquerda e o Pedro Santos a conseguir a finalização. Pedro Santos, que é também um jogador a seguir, foi o melhor jogador do meu ponto de vista da Liga 3 época passada ao serviço do Sporting de Braga, e para mim, com alguma surpresa, acaba por surgir no Arouca, apesar de ser passe partilhado, mas a verdade é que é um jogador que pode dar também aqui um salto qualitativo muito, muito interessante. Última nota para David Simão, 3 assistências para golo num jogo de campeonato, sobretudo numa jornada que contraria toda a lógica da Liga Portuguesa, porque teve 34 golos marcados, o que é notável. Um espetáculo. Mas logo à primeira jornada também vimos, e depois de uma vitória por 1-0 contra a Estrela da Amadora, vimos também Moreno admitir-se como treinador do Vitória. Tomás, isto era algo que também já tínhamos falado, porque o técnico alegou o desgaste e também falou de eliminação na Liga Conferência. É uma decisão pessoal e respeitável, diria, se quisermos até corajosa, colocando o clube se calhar num patamar de importância que está acima até dos interesses eventuais do treinador. Entende-se perfeitamente essa questão do desgaste, porque o trabalho de Moreno foi excepcional num ponto de vista de transição. O Vitória, como se sabe, perdeu Pepa ali numa fase inicial da temporada, perdeu também uma boa parte dos jogadores mais importantes que havia no plantel, e este trabalho de reconstrução de Moreno foi muito bem conseguido e por isso tem todo o mérito. Agora, também tenho algumas dúvidas que fosse o homem certo para dar o salto qualitativo com uma equipa já estabelecida, tendo mais qualidade individual. Se calhar até pode ser uma notícia interessante a médio e longo prazo para que o Vitória seja uma equipa mais forte e pelo menos consiga o top 5, que é o grande objetivo do clube. Entende-se que aquela eliminação não seja a causa de todos os males, mas ainda assim colocou ali uma nuvem negra, e falámos sobre isso em relação à época do Vitória e ao potencial de Moreno para fazer melhor. Portanto, diria que é mesmo uma decisão altamente respeitável por parte de Moreno, e percebendo que se calhar é a altura certa, com uma vitória, mas ainda numa fase inicial, para passar a pasta a outro. No caso João Aroso, que até conhece bem o processo. Certíssimo, eu estou de acordo com o Tomás. Eu creio que é uma decisão pessoal absolutamente respeitável por parte do Moreno. Há questões que estão acima até da nossa carreira como treinador, nomeadamente a nossa questão familiar, e creio que o Moreno teve problemas ao longo das últimas semanas em relação a essa questão, e sobretudo concordo com o Tomás num ponto. O Moreno acabou por colocar, do meu ponto de vista, os interesses do Vitória Sport Clube à frente dos seus interesses pessoais, porque ele, como treinador, tinha aqui uma hipótese de afirmação muito interessante, apesar de me parecer, e já o tinha dito na semana passada e não mudei de ideias no jogo diante do Estrela da Amadora, que mudar de estrutura, ideia, sim, exatamente. Agora, sem modelo de jogo que sustente essa mudança de estrutura, não. E creio que será um passo interessante para o próximo treinador. Fala-se, e parece-me que nas próximas horas poderá ser confirmada a chegada de Paulo Turra ao futebol português. Do meu ponto de vista, não é a solução ideal para substituir Moreno. Talvez fosse mesmo João Aroso, pelo menos nesta fase, o nome indicado. Que faria muito mais sentido. Até porque que faria muito mais sentido. Haveria ali claramente a ideia de trabalho em dupla,
Moreno, mais líder, uma referência do clube, e João Aroso, um lado mais. E tu sabes perfeitamente que Paulo Turra vem de um trabalho notável como adjunto do Luís Filipe Scolari, mas esta temporada já saiu de 2 clubes brasileiros, quer dizer, no espaço de 2 meses, uma não foi chicotada, foi saída política, exatamente, e com a época em andamento de chegar a Portugal, alguém que já está afastado há muitos anos do futebol português, eu creio que é muito difícil, sinceramente não me parece que seja a escolha ideal para surgir como novo treinador de Vitória. Tudo aponta nesse sentido, mas pode haver aqui alguma mudança de última hora e até virarem-se para um treinador português. E para fecharmos esta parte da nossa tertúlia sobre o futebol português, vamos só falar de um facto. Houve um total de 106 minutos de compensação entre os 9 jogos da primeira jornada por causa de todas as alterações. Também ajuda a explicar que haja mais golos, diga-se. Sim, exatamente, e muitos foram nos descontos. Verdade. Tomás, começando por ti, isto no final da época não vai ser mais uma coisa que o futebol está a fazer para esmifrar ainda mais a energia e o cansaço dos jogadores? A minha opinião sobre esse tema é bastante clara. Havendo a necessidade evidente de compensar, seja por lesão, seja por antijogo, seja porque o VAR foi chamado várias vezes, desse o tempo de compensação necessário. Agora, também não é preciso inventarmos compensação à força, e isso tem acontecido, parece-me, em vários jogos, e isto creio que além do desgaste que cria nos jogadores, nos treinadores, enfim, não beneficia o espetáculo. Nos próprios adeptos. Não beneficia o espetáculo. Sim. A certa altura ficamos a pensar quando é que este jogo acaba, porque já vai com 1 hora de segunda parte ou mais, se for preciso. Sente-se que existe uma terceira parte no exatamente. Futebol, e se reparar, houve muitos treinadores a fazer substituições no minuto 90. Já nem vamos à questão televisiva, que também tem aqui alguns problemas de atropelamento dos jogos, mas um adepto que quer ir ao estádio arrisca-se a perder a tarde inteira. E por vezes, se calhar entre ir ou não ir, prefere ficar em casa do que estar ali 3 horas à chuva. Mas é mesmo isto. Além da questão do desgaste nos próprios jogadores, isso obviamente é o principal, não sei se tornamos o jogo mais agradável. E acho que este deve ser realmente o foco. Tornar o jogo mais agradável, mais consumível para os adeptos do futebol. Eu creio que o foco é exatamente esse, para olharmos para o futebol, o jogo como um espetáculo, e não creio que os acréscimos dilatadíssimos, porque é esse o caso, e sobretudo a contabilização dos minutos e segundos que os jogadores demoram a comemorar golos, que é feita mesmo, pelo VAR, eu creio que é excessivo. Sim, o gol faz parte do jogo, não é uma interrupção. O gol faz parte do jogo, obviamente. Voluntária. Acho que era muito mais interessante, por exemplo, acabar-se com essa regra do jogador que tira a camisola ver cartão amarelo. Para mim é absurdo. O jogador deve ter liberdade máxima para festejar o golo. Agora, obviamente, se tu me disseres que o jogador está há 3 minutos a dar uma volta ao estádio, isso é que não faz sentido nenhum e deve ser punível com cartão amarelo. Sim, é preciso também frisar isso. Não estamos de todo a defender o antijogo ou nada que se pareça. Óbvio, como é óbvio. Agora, não me parece que isto saia nada beneficiado. Acredito também que a regra, provavelmente, ou esta regra, se quisermos entre aspas, vai acabar por ser diminuída, como aconteceu no Mundial de Futebol, porque depois também vão entrar aqui a questão das transmissões televisivas, e ontem já aconteceu um aspecto que acaba por ser muito determinante, é que o Futebol Clube do Porto, quando acabou o jogo, o Benfica já tinha começado, e isto não resulta em termos televisivos, e creio que esse aspecto vai acabar por determinar, e não devia ser esse aspecto a determinar, mas normalmente é este tipo de situação que determina algo. E dir-te-ia que se no verão, com as temperaturas como estão, o tempo agradável, exatamente como está, isto no inverno é impraticável completamente, sobretudo no estado que os relevados portugueses normalmente têm, isto acaba por ser impraticável. Muitas vezes com bancadas descobertas também. Verdade, é um desgaste para o próprio adepto e desconforto para o adepto que não faz sentido nenhum, porque estamos a falar mesmo de uma primeira parte de um prolongamento, e os treinadores, de forma inteligente do meu ponto de vista, têm aproveitado essa situação a fazer substituições muito perto do minuto 90 ou já em cima do minuto 90, e não para perder tempo, para procurarem um resultado, por exemplo. E assim chegamos à rubrica Totti ou Totti, que é a nossa ode muito carinhosa aos rumores no futebol português nos anos 90. Tomás, o feliz contemplado desta semana é um certo tecnicista que joga com os pés para dentro e agora anda a se rir em Sevilha. E que não jogava desde novembro, oficialmente. Verdade, infelizmente. Trazemos-lo aqui para assinalar o regresso, e aqui já numa perspectiva pessoal, de um dos meus jogadores preferidos, Isco, que... Também é meu, Tomás. É uma questão de bom gosto. Reencontra-se com o Manuel Pellegrini, que apostou nele no Málaga, há uns anos, naquele Málaga europeu, que até chegou a jogar na Champions contra o Porto, e que era um Málaga endinheirado, muito diferente daquele que agora se arrasta nas divisões inferiores. Com Eliseu e Duda.
Mas Isco já na altura demonstrava que era um talento especial na forma como se relaciona com bola, pela criatividade, na condução, na finta, no último passe, e foi isso que nos apresentou logo na estreia ao serviço do Betis. O Betis apostou, diria até que Manuel Pellegrini apostou. É um treinador que respeita o talento com poucos, e o Betis tem sido também uma casa muito agradável para que este tipo de jogadores possam relançar a carreira. Estamos a falar de Canales, de Fekir, por exemplo, que tinha muitos problemas físicos, e Canales saiu. Fekir está com problemas físicos, e portanto Isco tem aqui um espaço de afirmação e da confiança do treinador que dificilmente teria noutro clube nesta fase da carreira, depois do que lhe aconteceu nos últimos anos. Uma quebra de um dos melhores médios do mundo, ou se quisermos até um dos melhores jogadores do mundo, para um jogador completamente apagado e dispensável em todo o lado. Por isso, esta primeira exibição abre realmente altas expectativas. Participou no primeiro golo, com um passe de ruptura para Luís Henrique. Tem outras ações a Isco. No final da primeira parte, por exemplo, um último passe que quase dava golo também. Tecnicamente, em espaços curtos, muito dotado e a melhorar sempre o jogo do Betis. Portanto, fiquei convencido que pode ainda ter aqui pelo menos mais uma época ao nível a que nos habituou, e todos os elogios do mundo para Manuel Pellegrini por ser realmente um treinador tão amigo do talento. Entramos no nosso Teatro dos Sonhos, o momento para nos dedicarmos a um jogo dos futebols lá de fora. A exibição desta semana é a vitória do Leipzig contra o Bayern de Munique na Supertaça da Alemanha. Não sei qual de vocês é que quer começar, mas isto foi o jogo em que o Harry Kane chegou ao Bayern e viu logo a sua nova equipa levar com o hat-trick do Dani Olmo, o espanhol do Leipzig. É o espaço do Tomás, mas deixa-me só dizer isto: vénia total ao Dani Olmo, faz um jogo absolutamente superlativo e é um jogador notável. Sim, sobre este jogo importa dizer que o Leipzig pode, se quiser, ser candidato ao título. Em termos de plantel, concordo, tem... Não sei se não tem mesmo o melhor plantel desde que o clube está neste patamar, porque repare-se nos dois criativos, Dani Olmo e Xavi Simons, por exemplo. Schlager, que esteve lesionado na época passada, fez um jogaço também na Baviera. Depois é verdade que saíram jogadores como Gvardiol para o City, também do meio campo para a frente houve vários jogadores a ser transferidos, no Nkunku, por exemplo, Szoboszlai também, mas os dois criativos são Dani Olmo e Xavi Simons. Estes dois jogavam em quase todas as equipas, mesmo que não fossem titulares absolutos, e Dani Olmo de facto na meia esquerda fez uma exibição espetacular e marcou aquele golaço que certamente entra para os melhores da temporada, diria mesmo, o melhor da carreira de Dani Olmo, contra um Bayern que, mais do que os problemas ofensivos de criação, teve problemas de finalização e arrasta os problemas defensivos na transição e depois dentro da área. Falta sempre qualquer coisa em termos de segurança. Vamos ver se Kim Min-jae pode ser esse jogador. Entretanto, vai-se arrastando a tal maldição Kane. Não gosto muito, sinceramente, porque estamos a falar quase como se o jogador fosse o culpado por o Tottenham não ganhar títulos. Como se não melhorasse o resto à volta. Como se o resto à volta é que não fosse realmente, por vezes, o problema do Tottenham. Exatamente. Olhamos agora para a arte que vem depois, a nossa rúbrica que reservamos para jogadores ou equipas que nos falem ao coração pelos dotes técnicos. Rui, o teu destaque desta semana vai para o Rennes, treinado pelo Bruno Genesi. Tinha sido um dos nossos destaques no episódio 0 e já surge aqui. Bruno Genesio, 56 anos, no clube desde março de 2021. O meu principal destaque do ponto de vista individual vai para o Jeremy Doku. Eu creio que está num momento de carreira notável. Exatamente, e creio que poderá acontecer qualquer coisa até ao fecho do mercado. Faz um jogo absolutamente impressionante diante do Metz, curiosamente treinado pelo Laszlo Bologna. Para quem não viu o jogo, o Rennes venceu por 5-1. Doku marca um golo num excelente movimento individual, mas a verdade é que muito mais do que esse excelente momento individual do Doku é aquilo que ele consegue oferecer em termos de condução, em termos de desequilíbrio, porque é um jogador tecnicamente muito burilado, com grande qualidade no drible e no 1 contra 1, cria desequilíbrios com uma facilidade notável. A forma como conduz, quer mantendo a velocidade, quer acelerando e depois juntando-lhe a tal agilidade e capacidade de drible, a capacidade técnica que tem, acabaram por ser um jogador determinante. E esta equipa parece uma equipa muito interessante, que não direi que se poderá intrometer na luta pelo título francês, mas não fico absolutamente surpreendido se conseguir prolongar durante muito tempo uma participação na linha da frente do campeonato, porque é certo que Doku pode
pode sair, mas Doku forma um tridente ofensivo, o Doku a partir da direita, canhoto, e a sair muito bem em diagonal para o meio, com Guiri, que é um falso avançado, mas que sai do corredor esquerdo, e também é um jogador com qualidade na finalização e na qualidade para assistir a zona de finalização. Depois tem Kalimuendo como referência ofensiva e dois médios que do meu ponto de vista são dois dos melhores médios do futebol francês, da Liga, que são o Lefebvre e o Bourigeaud, salientando um aspecto, é que vai chegar o Ludovic Blas e o Nemanja Matic a esta equipa, portanto é uma equipa tremendamente forte. E deixo só mais um nome, que é um dos defesas centrais que eu tenho mais expectativas em termos de futebol europeu, que é o Arthur Théâtre, belga, que também me parece que vai ter aqui uma época de crescimento na formação do Rennes. Mesmo o Omarri tem um talento muito acima da média. Verdade. O Rennes junta também o tal scouting e a capacidade de investimento à formação, porque lança muitos jogadores para o topo. Camavinga e Dembélé são os mais conhecidos, mas houve aqui uma mudança no perfil de clube. Porque, e esta história é muito interessante, há uns anos o dono do Rennes fez uma grande doação na sequência do incêndio em Notre-Dame e os adeptos ficaram furiosos porque ele nunca investia na equipa. E então na sequência dos protestos nos últimos anos tivemos o dono a investir à série na equipa e o Rennes passou a contratar e este ano é um grandes jogadores sem dúvida nenhuma, aos maiores clubes franceses. E há pouco falávamos do Leipzig como candidato ao título, não sei se o Rennes também não pode meter-se nessa luta. Era por aí que era um dos jogadores mais apetecíveis do mercado francês e Ludovic Blas também. E digo, o Doué é um jogador com um futuro tremendo nesta equipa do Rennes. Vamos ver se com a saída do Doku a confirmar, se não poderá vir a ter mais espaço na formação. E vender o Goshoku ao Chelsea. Sem Lá dúvida, está a tal capacidade de formar e vender talento também. E vender, isso mesmo. E agora, para fecharmos, isto não tem bem a ver com arte, embora tenha um artista ao barulho. Parece que os milhões da Arábia Saudita estão prestes a encantar mais um grande nome, e logo Neymar, que tem 31 anos, é um dos jogadores mais talentosos que nos apareceu e que vimos jogar este século. Tomás, começando por ti, em um minuto, que comentário é que isto te merece? Um sentimento de pena por não podermos ver Neymar mais tempo no nível de futebol europeu, de Champions, nas melhores provas, e pena também porque o futebol afunilou tanto que ninguém pode pagar estes jogadores. Neymar não tem clubes para jogar, porque ninguém consegue pagar o salário e a transferência ao PSG. E isto é, diria, dramático. É dramático na lógica do futebol europeu, na pirâmide, porque se calhar haveria muito clube que quer e onde Neymar podia fazer a diferença, mas não tem espaço. Depois a pena porque é um dos talentos mais impressionantes do século XXI, para não dizer até um bocadinho mais, e que vai sempre deixar um sabor amargo, porque sendo este talento selvagem, individualista de certa forma, foi sempre um jogador que encantou, quer na fase de extremo, quer na fase em que passou mais para médio ofensivo, e nunca será justo avaliá-lo, como não foi justo avaliar Ronaldinho por isso, por golos, assistências. É um jogador especial e que deve ser avaliado de outra forma, mais pelo lado sensorial. Dramático, tal como o Tomás disse muito bem, e muito pernicioso, e acho que esse é o grande problema, porque estamos numa primeira etapa de assalto da Arábia Saudita aos jogadores de futebol europeu, e recordo que daqui a um ano todos os clubes vão poder ter acesso a jogadores desta linha, até pela presença de diretores esportivos da própria Liga do Qatar, que vão trabalhar em conjunto com os clubes para conseguirem reforços. Eu creio que o campeonato eu disse Qatar, peço-me desculpa, a Arábia Saudita, não vão tornar o campeonato da Arábia Saudita mais apetitoso, e eu aí sigo exatamente a mesma linha do Tomás, porque falámos sobre isso no episódio 0 e o Tomás agora já teve a oportunidade de reforçar. Não vai ser por causa disso que o campeonato vai se tornar mais encantador e que me vai fazer ver jogos de futebol da Arábia Saudita, muito sinceramente. Chegamos assim ao fim do segundo episódio do nosso No Princípio Era a Bola. Para a semana estaremos de volta à segunda-feira com muito mais futebol para nos meter aqui à conversa. Que haja muitos golos outra vez. Isso mesmo. Vamos fazer figas. A sonoplastia é da Salomé Rita. Obrigado por nos ouvirem aí desse lado e até já. Muito obrigado.